Olá, telespectadores do nosso programa O Homem Universal. Estamos mais uma vez com os senhores para darmos uma noção da importância da compreensão da vida psíquica para as enfermidades, não só individuais, mas as sociais e mesmo as ecológicas. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre uma obra de Kepp chamada A Origem da Sanidade, que foi editado, publicado logo após A Origem das Enfermidades. Neste livro, A Origem da Sanidade, Kepp faz uma importante advertência para o rumo que a civilização seguiu através dos princípios aristotélicos. Quando a civilização adotou a metafísica de Aristóteles, a sua filosofia, ela tomou um rumo materialista, fazendo a divisão, que muitos chamam cartesiana, entre corpo e alma, quando na realidade o ser humano ele é composto de uma só energia, parte da qual está condensada dentro do tempo e espaço, que seria o que chamamos de corpo. Mas essa unidade do ser humano energética, que é chamada erroneamente de alma e corpo, ela é energética e assim e somente assim ela precisa ser analisada para que nós possamos compreender uma quantidade muito grande de enfermidades que tem a sua origem na energia invisível, que seria chamada alma, vamos supor, mas que se manifestam claramente na nossa vida material. Agora, o ser humano, dando essa ênfase exagerada à vida sensorial, aos sentidos, a tudo que é captável pelos 5 sentidos, ele perde o que é principal em si mesmo, na sua essência e na civilização. Olá, Dr. Kepp. Bom, isso que você falou, né, Cláudia, de corpo e alma, é mais uma ideia de Platão. Então, Platão foi praticamente abandonado no século XIII, no século XII, XIII, pela nova orientação aristotélica tomista, que tentava ver o ser humano como um só componente, compreende? Então, o atraso da Idade Média, nesse sentido, o platonismo cometeu um grande erro, dando ênfase ao aspecto espiritual como se fosse o único do ser humano, e abandonando então o corpo. Então a Idade Média foi cheia de doenças, ela foi uma idade muito assim doente por causa disso. Então agora, falando no meu livro A Origem da Sanidade, eu queria começar com um aforismo muito importante. Veja aí o que fala. Não existe um caminho para o bem, mas o bem é o caminho. Então, essa ideia foi uma ideia, inclusive, de Aristóteles. Ele acha que o bem não é que o ser humano faça o bem, mas o ser humano é o bem. Agora, quando ele se desvia, quando ele se opõe ao bem, então ele, assim, entra nas doenças. E veja, um autor muito importante que teve essa ideia, seguindo assim Aristóteles. Veja quem é. Tomás de Aquino, 1224-1274. Então, ele no século XII, ele queria encontrar a felicidade para o ser humano. Ele era um monge dominicano e, como monge, ele passou a vida toda praticamente no convento, então um pouco assim fora do mundo, né? Agora, ele foi o maior teólogo da humanidade. Veja num cartaz o que ele fala sobre, a gente chama de sanidade, ele fala sobre felicidade. Veja o que ele fala. Em que consiste a felicidade? Primeiro, pode ser nas riquezas? Não, porque são inferiores ao ser humano. Então, ele fala isso na Suma Teológica dele.
Veja que essa civilização que nós temos agora, principalmente anglo-saxônica, é uma civilização que coloca no dinheiro o fundamento da civilização. E nós sabemos que o ser humano atualmente está cada vez mais infeliz, mais doente por causa disso. Então, querer dar primazia ao que é inferior ao ser humano, que são as riquezas, o dinheiro. Veja em segundo lugar o que ele fala. São as honras? Não, porque não dão perfeição. Geralmente são postiças. Então, o que dá felicidade, né, saúde para o ser humano? Então, ele fala que não são as honras, né? Por quê? Porque as honras são elementos que hoje a pessoa tem e amanhã pode acabar totalmente. Então, as honras é alguma coisa que vem da virtude do ser humano e não que dá virtude. Veja em terceiro lugar. A felicidade consiste no poder? Não, porque o poder é para o bem do próximo. Bom, ele fala que o poder é para servir o próximo. Agora, tem aí uma confusão muito grande, porque ele deu também a ideia que todo o poder vem de Deus. É claro, né, o poder viria dele, mas o poder pode ser desviado e o poder pode ser um grande mal para a sociedade. Veja em quarto lugar. A felicidade consiste na saúde? Não, porque é passageira e inconsistente. Bom, isso é evidente por si, né? Hoje a pessoa tem saúde e amanhã pode estar muito doente. Veja em quinto lugar. A felicidade está nos sentidos? Não, porque são grosseiros demais. Então aí entra a questão psicanalítica, né? Será que o que dá, vamos dizer, felicidade, alimento para a pessoa, as drogas, o sexo, né? A questão, inclusive, do dinheiro, que é um elemento sensorial, ele diz que não, né? Porque são inferiores à verdade, à realidade do ser humano. Então, em sexto lugar, veja bem a ideia dele como monge, né? Logo, a felicidade vem do espírito? Sim, porque vem do espiritual, ou melhor, do ser divino. Para alcançar a felicidade e o bem, o ser humano necessita fazer o bem para ter merecimento. Então, notem que Tomás de Aquino, como teólogo, ele colocou o aspecto espiritual. Agora, Platão, como pensador, né, filósofo, ele colocou bem, que o ser humano quer o bem. Agora, evidentemente, ele pode confundir e procurar algo que não seja o bem como sendo o bem. Como é o dinheiro, as honras, o poder, tudo isso que esse pensador também, ele colocou. Agora, veja uma outra ideia que eu quero colocar aí. Você vive realmente só o que ama. Praticamente o filósofo, o professor de Platão e também de Aristóteles foi Sócrates, né? Então Sócrates tinha essa ideia de que o ser humano ele só gosta daquilo que ele conhece. E a ideia dele, portanto, é que o conhecimento seria a base. Agora, nós colocamos a questão do sentimento, né, do amor como base. Quer dizer, o ser humano só conhece realmente algo que ele gosta, que ele ama. Então, o conhecimento é posterior à vida afetiva. O básico é o amor, né? Depois vem a verdade. Então veja os princípios fundamentais do nosso trabalho. Os princípios fundamentais da teoria de Kepler. Tudo o que existe por si é bom, verdadeiro e belo. Veja que eu falo tudo que existe por si próprio, porque a doença é algo enxertado, né? É algo praticamente, vamos dizer assim, um delírio. O ser humano não precisava ser doente.
Então, o que existe na realidade, o que é real, é isso que eu falei, né? É o bem, a verdade e a estética, o belo. Agora, a nossa ideia, veja em seguida o que eu falei. O mal não existe por si, mas é a negação, omissão ou deturpação ao bem, ao belo e ao verdadeiro. No meu primeiro livro sobre a questão da consciência, sobre a questão dos fundamentos, a libertação, pega aí para mostrar. Nesse livro eu coloco então que, mesmo que digam que a doença, né, que é o mal-estar, que a corrupção seja a verdade, pode ser uma verdade assim, vamos dizer, doentia, né? Uma verdade patológica. Mas, na realidade, é uma deturpação à verdadeira realidade. Veja em terceiro lugar. Se o homem não rejeitasse o bem, não sairia dele. Então, o que eu quero falar com isso, né? Que o bem existe, está todo aí. Então, o que seria, então, a doença? É a rejeição a esse bem que o ser humano tem. Inclusive, é o cerne, o centro do ser humano é formado pelo bem, né? Como eu falei, pelo que é bom, pela verdade e pela beleza. Veja em quarto lugar. A sanidade é a aceitação do ser, da verdade, bondade e estética. Bom, isso é evidente por si. Agora veja em quinto lugar. Pela criação, o ser humano é perfeito e pela vontade, maligno. Princípios fundamentais que, se rejeitados, produzem as enfermidades. Então, nesse livro, né, praticamente que nós estamos comentando hoje, a origem da sanidade, então eu tento mostrar que o ser humano não é que ele não tenha sanidade. Aquele pensador alemão Keyserling, ele falou que a nossa escola é a única que considera o lado são do ser humano. Então eu quero dizer isso, que o ser humano veio da sanidade para a insanidade, compreende? E ele pode, à medida do possível, retornar para a sanidade se ele conseguir retornar aos elementos bons da personalidade. Retornamos dentro de instantes para o próximo segmento. Até já.